Caio, se uma pessoa é de uma religião afro-brasileira e apesar disso só faz bem ao próximo e tem as qualidades que Jesus afirmou sobre os bem-aventurados, apesar ela disso, pode ser salva? A minha primeira pergunta é por que apesar disso? Como se está em algum culto, ou na cultura, ou na prática das religiões afro-brasileiras, tornasse os indivíduos naturalmente maus, ou que só gente ruim vai para aí, já é um prejuízo, a palavra que veio foi em inglês prejudice, preconceito tão nojento, que me dá vontade até de não responder. Porque, pelo amor de Deus, ou apesar disso, por que você não diz, Caio, estou encontrando ou conhecendo um rapaz evangélico da denominação tal, mas apesar disso ele é um rapaz tão bom, será que ele pode ser salvo? Isso é a pergunta de quem não entende o evangelho, não compreendeu a palavra, não discerniu o significado do que Jesus fez, não entendeu que para Deus não há acepção de pessoas, não compreendeu ainda que nenhum ser humano na face da terra tem o poder de separar o joio do trigo e dizer quem é salvo e quem não é salvo. Não entendeu, portanto, nada. Meu conselho é, primeiro, compreenda que Deus não faz acepção de pessoas. Escreva aí. Deus não faz acepção de pessoas no portal Caifab. Ai, Jesus. Cansa, meu Jesus. Cansa. É como ler lá em Atos 10, a visão de Pedro na casa de Simão Curtidor. Quando baixou aquele lençol com todos os quadrúpedes, répteis e tudo mais, e o Senhor disse, não faça acepção de pessoas. Olha aí, quanto 5 mil. Deu? Quê? 5.144. Só para você ver. Deus não faz acepção de Deus não faz acepção de pessoas. 5.144. Vou tirar a palavra Deus. Agora, né? É a mesma coisa que você me perguntar se o cara da outra denominação pode ser gente boa de Deus. Esse papo de quem é salvo e quem não é salvo é papo do diabo, minha filha, entendeu? Não é do Evangelho, não é de Cristo. Jesus nos proibiu disso. Nos proibiu de separar o joio do trigo. Paulo diz em Romanos, no capítulo 2, no verso 16, que vai chegar aquela hora em que Deus vai abrir os segredos dos corações dos homens. E nós levaremos sustos. Ele diz de novo em 2 aos Coríntios, até que chegue o dia quando o Senhor abra os segredos dos corações dos homens. Ele diz outra vez, a ninguém julgueis antes da hora, porque o Senhor é quem julga. O próprio Jesus disse, eu mesmo a ninguém julgo. E em Mateus 25, quando ele ensina naquela metáfora das ovelhas e dos bodes, lá em Mateus 25, ele nos deixa na insegurança, dizendo que quem parecia conhecê-lo nunca fez nada por ele, quem parecia nunca ter ouvido dele, nem a informação, estava fazendo tudo de bom, como ele ensina. Ele deixa tudo aberto e não dá a ninguém o poder dessa definição. Quem pretender definir está trabalhando com o diabo e não está andando segundo o Espírito de Cristo nem do Evangelho. Ai, é cansativo. Como vocês são ensinados contra o Evangelho. Essa é uma pergunta anti-graça, anti-Evangelho, de uma presunção enorme. A gente só sabe quem é gente boa pelos frutos. Foi o que Jesus disse. Pelos seus frutos hoje conhecereis. Qualquer ser humano que seja cheio de amor, de justiça, de graça, de bondade, de fidelidade, de misericórdia, de longanimidade, de domínio próprio, está dando o fruto de Deus na vida. E eu prefiro qualquer um que dê o fruto de Deus na vida do que aquele que tem a boca carregada de doutrinas cristãs e sem amor na vida e sem o fruto do Evangelho na sua existência.
Pode achar o que queira de mim, mas a verdade de Cristo é esta. É isto que você encontra em Tiago. Me mostre a sua fé sem obras e eu, com as minhas obras, te contarei o estado da minha fé. É Mateus 25. Quando foi que te vimos com fome, com sede, desamparado? Nós nunca te vimos, a gente nem sabia de ti, nem do teu nome. Quando foi que a gente te fez bem? Jesus vai dizer, sempre que vocês fizeram a um desses pequeninos seres humanos, era a mim. Ô, minha querida, o processo inteiro será totalmente invertido. Como Jesus disse em Lucas 16, aquilo que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus. Vai chegar a hora em que a perspectiva inteira vai ser virada, vai ficar tudo ao contrário. E aí você vai ver que muitos que não eram aos seus olhos, eram aos olhos de Deus. E muitos que eram aos seus olhos de Deus, a esses Jesus dirá, eu nunca vos conheci. Embora eles digam Senhor, Senhor, embora eles digam eu profetizo, faço milagres, expulso demônios, mas o Senhor não os conheceu. O problema é que vocês só conhecem doutrinas estapafúrdias de loucos catequistas do engano e da mentira. Não conhecem o Evangelho, não leem a palavra de carreirinha, não entendem o Espírito de Cristo. Vocês só são doutrinados pela religião, mas o Evangelho não botou espigão, não plantou seu conteúdo na mente e no coração da grande maioria, incluindo você, infelizmente. Não estou dizendo que é para você fazer nada com a pessoa, só estou dizendo que o critério, a pergunta me dá vontade de não responder coisa alguma, porque ela já parte de um pressuposto perverso. Já queima a largada já. Já queima, perverso. Julgo desigual, escreve aí. Julgo desigual, o que é julgo desigual? Você vai ver que você tem julgo desigual de todas as naturezas e a maior quantidade de julgo desigual que eu tenho aqui é entre crentes. Entre crentes, frequentam a mesma igreja, mas um é cheio de ódio, o outro é cheio de amor, um entendeu, o outro não entendeu. Chega uma hora que não conseguem mais andar juntos. 56. 56, vá aí e aprenda o que é julgo desigual, por favor, minha filha, tá bom?